Olá pessoal, meu nome é Igor Passos, vou trabalhar com vocês o assunto do direito constitucional. Nessa nossa primeira aula, nós vamos tratar sobre o fundamento da nossa Constituição Federal, a nossa lei maior do país. E nós vamos tratar desse primeiro assunto, abordando sobretudo o aspecto da democracia, do Estado democrático de direito. Falaremos também aqui nessa nossa primeira aula sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. E a nossa base jurídica é o artigo 1º da Constituição Federal. O artigo 1º estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Isso é o que prevê, portanto, o artigo 1º da Constituição Federal. Então, já um assunto importante que precisamos compreender. Muito se fala sobre a União, né? O que é a União? O artigo está deixando bem claro. Como que se forma, como que se constitui o Estado brasileiro? O Estado brasileiro se constitui pela união indissolúvel. Não pode ser dissolvido, não se pode dissolver. É a união indissolúvel de todos os estados, municípios e do Distrito Federal. Então, a união de todos, indissolúvel, é que forma a República Federativa do Brasil. E ela se constitui um Estado democrático de direito. Essa questão de ser indissolúvel é muito importante a gente compreender, porque muito se fala, o Sul quer se dissociar, quer separar do resto do... É impossível. Nós temos, isso é fundamento da Constituição brasileira. Não pode dissolver o Estado, dividindo parte, dividindo o Estado ou o município. Isso não é possível por força do artigo 1º da Constituição Federal, que é cláusula pétrea. Isso não pode ser removido da Constituição Federal. O Estado democrático de direito quer dizer, então, que o Brasil ele é um país onde vigora a democracia. A democracia. Esse é um assunto que tem sido muito comum em todos os ambientes, nas redes sociais, porque é um assunto que tem sido debatido, tem sido enfrentado, sobretudo nos últimos meses ou após o período eleitoral, né? O que ficou aí conhecido como o 8 de janeiro, né, de 2023, após a posse do atual presidente, o presidente Lula, onde ali no dia 8 de janeiro houve ali uma mobilização que ficou conhecida e caracterizada como uma tentativa de golpe à democracia. Então, o que é a democracia? O que é o Estado democrático de direito? A democracia é a soberania popular. É o povo é quem decide o seu próprio rumo, é a soberania do povo, é a vontade do povo. E o governo de maioria. Quem ganhou as eleições fez maioria. Então é soberania popular e governo de maioria. Os que perderam, os que foram derrotados, vão fazer a sua mobilização, a sua política, né? E se preparar melhor para a próxima disputa. Assim funciona a democracia em todos os lugares do mundo. Não é diferente aqui no Brasil. Precisa ser respeitado a soberania popular, o veredito da sociedade que decidiu e que votou e que elegeu, né? Então, quando nós falamos em Estado democrático de direito, nós estamos falando, então, que no Brasil vigora a democracia. É importante a gente ressaltar que nós temos um contexto histórico no país, né? É muito conhecido e também tem sido muito falado nesses últimos dias, né? Muita coisa se fala sobre o golpe, ou sobre golpe militar, ou regime militar, né? Que iniciou em 1964 e ele finda ali na primeira metade da década de 80, onde começam as mobilizações para o fim da ditadura, e ali então inicia o processo de redemocratização do país. O povo queria novamente ter a sua soberania, a soberania popular. Então, naquele momento, a importância dos movimentos sociais, do movimento sindical, a luta de classe que foi para as ruas e que manifestou, que pediu as diretas já, e ali então, diante daquele contexto, nasce então uma nova Constituição,
foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que formou, então, essa Constituição Federal de 1988, que é objeto do nosso estudo nessa primeira aula. Então, essa Constituição, conhecida como a Constituição Cidadã, porque prevê muitos direitos, aí agora direitos e garantias fundamentais para o cidadão, né? Então, um novo momento no país, onde agora prevalece novamente a soberania popular e governo de maioria, onde a cada 4 anos, né, atualmente funciona assim, é eleito um presidente, é eleito governador, é eleito prefeitos para um período, um mandato que é renovável a cada 4 anos, onde ali a sociedade, onde o povo tem o direito de eleger e de escolher aqueles que vão lhe representar. É interessante que o parágrafo desse artigo diz o seguinte, é muito conhecido esse parágrafo, diz: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, nos municípios, quem gosta da política, quem gosta de frequentar a Câmara Municipal, por exemplo, em toda a Câmara Municipal você vai ver esse texto. Todo o poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes eleitos, não é? Então ali é uma demonstração da democracia, né? O poder, quem tem o poder é o próprio povo. E ele exerce o seu poder, o poder soberano, o poder de se autogovernar, de que forma? Através de representantes eleitos. Então o povo tem o direito de votar, de escolher os representantes que vão ali cuidar ou que vão fazer a gestão, né? Que vão legislar, que vão ocupar os cargos ali para que o país, para que a república ela funcione conforme a vontade do povo. É soberania popular e governo de maioria. Quem ganhou as eleições vai ter aquele governo ali, né, pela sociedade que o elegeu e que o escolheu. É assim que funciona, então, a regra do processo democrático no nosso país. E o mesmo artigo 1º, ao final, diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, fundamentos, apenas para a gente entender, fundamento é o alicerce, é a base. Toda a Constituição Federal ela é construída a partir dessa base, a partir desse alicerce, desses fundamentos. Então é muito importante a gente entender que o Estado brasileiro ele se constitui trazendo como fundamento, como princípio, esse assunto que nós vamos abordar. É preciso que a gente entenda e compreenda quais são os fundamentos em que se baseia a nossa Constituição. Porque toda a legislação, todos os capítulos da Constituição são construídos a partir do fundamento. Então, o artigo diz que são fundamentos. Primeiro, a soberania. O Brasil é um Estado soberano, é um país que tem soberania, somos independentes. Então, isso é fundamento da nossa Constituição, a soberania. O segundo, a cidadania. Já falei aqui para vocês que a nossa Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela dá uma atenção maior para a cidadania, os direitos do cidadão. O artigo 5º é conhecido, muito conhecido, porque ele traz ali garantias, direitos fundamentais, individuais e coletivos para todo e qualquer cidadão. Então, a cidadania também é um fundamento da nossa Constituição, é um fundamento do Estado brasileiro. O terceiro item, esse dos mais importantes, que diz que é a dignidade da pessoa humana. Ora, não dá para se falar em um Estado onde você tem cidadãos, os seus compatriotas, os seus irmãos brasileiros, se você não vê ou não prestigia, ou não viabiliza, ou não possibilita que um brasileiro, que é brasileiro como você, que é um cidadão como você, não tenha um mínimo de dignidade. Então, é fundamento da nossa Constituição a dignidade da pessoa humana. Todo cidadão brasileiro precisa e merece ter o mínimo de dignidade. Esse é um dos principais fundamentos. Além da base do fundamento na Constituição, o Brasil é signatário de tratados internacionais sobre direitos humanos, observando, sobretudo, a questão da dignidade da pessoa humana. Então, essa é uma temática também muito importante. É um fundamento que chama a atenção porque é um fundamento
que traz subsídios para várias outras searas, para os direitos sociais, por exemplo, né? Porque você conceder à sociedade, ao cidadão, direitos sociais, você está prestigiando e está embasado nesse fundamento da dignidade da pessoa humana. Quando o direito trabalhista estabelece um mínimo de um valor de salário, é para que a pessoa tenha um valor mínimo suficiente para ter dignidade. Então, observaram que eu disse que os fundamentos é que vão gerar ou que vão desencadear os outros direitos? Então, outros capítulos da Constituição eles vão decorrer sempre dos fundamentos. Esses exemplos que eu citei para vocês aqui decorrem, portanto, desse fundamento da dignidade da pessoa humana. Muito importante compreender esse fundamento da nossa Constituição. Fala também sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nosso país prestigia a livre iniciativa, o valor social do trabalho, né? O governo, aquele que assume a gestão, ele pode muitas vezes ter uma gestão mais voltada para um campo social, mas todos prestigiam e não podem frustrar a livre iniciativa, o trabalho, não é? É fundamental, é fundamento do nosso Estado, que as pessoas tenham a liberdade de trabalhar, a iniciativa privada, de montar o seu negócio, né? De trabalhar de empregado, de carteira assinada, registrado, né? Então, a Constituição brasileira prestigia, sim, né? E dá uma atenção e traz como fundamento. Porque você vai ter dignidade para a sua família e se você não tem como prover o sustento, então você também precisa ter como fundamento, como segurança, uma legislação, um Estado que proporciona ao cidadão as condições de prover o seu sustento. E isso você consegue através do trabalho. Então, a Constituição tem um artigo, um capítulo específico que fala sobre direitos trabalhistas, então, dando condições do cidadão trabalhar e ter dignidade. Então, é mais um fundamento importante os valores sociais do trabalho. Então, o Brasil, ele prioriza e valoriza, né, esses valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Também traz ali o quinto e último item, como fundamento, o pluralismo político. É muito importante e saudável para a democracia esse fundamento, o pluralismo político. Cada pessoa, cada grupo, muitas vezes tem o seu ideal, precisa ser respeitado. Óbvio, desde que os seus ideais não sejam contra a Constituição, contra o Estado, com a finalidade de acabar o Estado, não é? Aquilo que é vedado pela própria Constituição. Mas se tem uma ideologia política, então há uma liberdade, há um pluralismo, uma pluralidade, portanto, na política. A prova disso é dezenas de partidos políticos que nós temos constituídos no nosso país, com as suas tendências, com as suas ideologias, mas todos são respeitados naquilo que defendem, e isso tem um fundamento na Constituição, no artigo 1º, no inciso 5, que é fundamento da República, portanto, o pluralismo político, a pluralidade, a diversidade da política, da ideologia política no nosso país. E isso é muito saudável para a democracia, porque o povo tem o direito de escolher, então ele vai escolher conforme aquilo que ele pensa, a sua ideologia, e isso garante o Estado democrático de direito. Bem, e para terminar essa nossa primeira aula, nós vamos ainda abordar o artigo 2º da Constituição Federal. O tema é tripartição dos poderes. O artigo diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, nós já entendemos o que é a União, e aqui esse artigo está nos dizendo que são poderes da União, traz duas expressões, harmônicos e independentes entre si. Então, tripartição dos poderes. O poder, ele é tripartido, ele se reparte em 3, legislativo, executivo e judiciário. O artigo fala que eles são harmônicos e independentes entre si, né? Então, a estrutura do Estado funciona, né, com esses 3 poderes exercendo as suas funções típicas e às vezes atípicas, né, com independência, cada um tem a sua independência, cuida do seu papel, né, mas são harmônicos entre si. Quando a gente fala independência, porque cada um tem uma função típica, não é? O legislativo
Ele tem a função típica de legislar. Ele é o legislador. Ele elabora leis, fazer as leis, né? O executivo, ele tem a função típica de gestão, de executar. É quem faz a máquina funcionar, a gestão administrativa. Esse é o executivo. O judiciário tem a sua função típica, né, de julgar, do direito. Essa é a função típica do judiciário. Eu estou dizendo típica porque algum desses poderes, eventualmente, pode exercer uma função atípica. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, todos estão ali para legislar, mas o presidente da Câmara, por exemplo, ele tem funções de gestão, funções administrativas para coordenar os trabalhos. Ali, em algum momento, ele pode estar exercendo ali uma função atípica do legislativo, que é uma função de gestão. Isso pode acontecer, não é? O judiciário, por exemplo, é quem julga o processo de impeachment, por exemplo. Ali não está legislando, não é a função típica de legislar, mas é uma função atípica de julgar. É quem vai julgar o presidente da República, não é? Mas a função precípua do poder legislativo é legislar. Isso está muito claro. Então, funções independentes é isso, o legislativo exercendo a sua, o executivo também tem a mesma coisa. A função é gestão, é executar, mas excepcionalmente o executivo ele também exerce a função atípica dele de legislar. Uma medida provisória, por exemplo. Quem faz é o executivo, é o presidente da República. Mas ele é uma lei que está fazendo a medida provisória. Então, ele está ali exercendo uma função de legislar que é atípica dele, mas precisa e é uma prerrogativa dele. Não é assim? Então, observe que os poderes eles podem exercer, né, ali excepcionalmente as outras funções, mas cada um tem independência naquilo que faz. O judiciário, igualmente, né? O judiciário está para julgar, né? Está para garantir o direito, para garantir as leis, mas excepcionalmente pode legislar, pode. A lei de organização judiciária, por exemplo, quem faz é o poder judiciário, não é a Câmara de Deputados, não é? O presidente do tribunal ele tem funções de gestão, lá tem funcionários administrativos, exercem função administrativa no ambiente do judiciário, né? Mas a função principal é a de julgar, é a de garantir o direito, é a de garantir as leis, não é? Então, esses poderes constituídos, o legislativo, executivo e o judiciário, eles atuam com independência, cada um na sua esfera, mas eles são harmônicos entre si. O que é a harmonia? Todos precisam trabalhar de comum acordo no sentido de garantir a manutenção do Estado brasileiro. E isso nós vimos muito claramente no episódio que já citamos aqui, do dia 8 de janeiro, porque ali houve um ataque ao Estado, uma tentativa de golpe de Estado, e ali a base do Estado brasileiro, que são os poderes harmônicos, se reuniram entre si e se defenderam contra aquela ofensiva. Observe que o ataque foi na praça em Brasília, onde fica ali aquela praça chamada Praça dos Três Poderes. Ali tem a sede do Poder Executivo, o Palácio, onde fica o presidente Lula. Ali tem o Congresso, onde fica o Legislativo, Senado e Câmara de Deputados. E ali tem o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, a Corte Máxima. Então, os três poderes, eles estão sediados ali. E ali aquela praça chama Praça dos Três Poderes. Após aquela ofensiva e a ação militar, a ação de combate àquela ofensiva ali, foi notório no país e com repercussão mundial, os chefes dos três poderes, o presidente com seus ministros, os ministros da Suprema Corte, deputados, senadores, saíram ali juntos, em harmonia, em defesa do Estado Democrático de Direito. E passaram por meio dos destroços ali na Praça dos Três Poderes para mostrar para o mundo que os poderes constituídos do país estavam ali unidos, harmônicos entre si, para se defender de um golpe de Estado e lutar pela permanência da democracia. Então, um momento histórico e que a gente consegue vislumbrar muito bem o que significa esse artigo na prática,
quando esse acontecimento demonstra claramente que os poderes, apesar de serem independentes, em um momento crucial estavam unidos para defender o país, o Estado Democrático de Direito. Então, agora nós tivemos então uma compreensão do que é a tripartição dos poderes e de que eles, apesar de atuarem com independência, eles também, em algum momento, eles precisam, é necessário que haja harmonia para o bom funcionamento do nosso país. Não perca a próxima aula sobre liberdade sindical. Deixe o seu like aqui embaixo ou deixe um comentário com seu feedback e até a próxima aula.